Olha que história triste essa, né? O Nuno Loureiro é um português que migrou para os Estados Unidos, um gênio da física, estava trabalhando com fusão nuclear, né? Uma das áreas mais importantes da física hoje em dia, e foi morto com um tiro, né? Em casa. Ele abriu a porta de casa, a pessoa deu um tiro nele, matou ele. E aí, muita gente estaria especulando que foi, porque é a indústria do petróleo e não sei o que lá, que não querem que se desenvolva a fusão nuclear e coisa e tal. Pois bem, tava um monte de teoria da conspiração dessa história, né? Muito triste o caso. Meus sentimentos aí à família do Nuno, realmente uma coisa terrível essa morte dele, uma coisa totalmente sem propósito. Mas agora descobriram o assassino. O assassino é um colega de colégio dele lá de Portugal, que lá em Portugal era considerado o gênio da física, só que acabou que ele não teve sucesso na vida, o Nuno teve sucesso na vida e acabou sendo morto por pura inveja. E de quebra, isso fez com que os Estados Unidos cancelasse o sorteio de loteria do Green Card por conta que foi um imigrante que matou, né, que cometeu um crime, que não foi só esse crime. Lembra que teve um tiroteio na Universidade Brown também alguns dias atrás? Pois é, foi o mesmo cara. Vamos entender esse caso aqui. Que coisa triste isso, bicho. Que rancor que esse cara tinha na alma, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Travesti Jovem Amigo do Peter, Roger Podacter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Olha que caso triste, cara. Físico português que dirigia o laboratório do MIT. Ele não era só um pesquisador lá no MIT, não. Ele era o cara que dirigia o laboratório de fusão nuclear do MIT, né? Vocês sabem, fusão nuclear é diferente de fissão nuclear. Fissão nuclear é como funcionam os reatores atômicos atuais, né? E as bombas atômicas também funcionam por fissão nuclear. Você tem um átomo grandão que se parte em dois, o átomo de urânio ele divide em dois e nesse processo ele gera muita energia. Mas existe um outro processo que é a fusão nuclear. Você pega dois átomos pequenininhos e consegue juntar ele formando um átomo de um elemento mais pesado. Geralmente eles fazem isso com hidrogênio, dois átomos de hidrogênio se unindo e formando um átomo de hélio, né? Enfim, é diferente o processo, mas é um processo muito mais, gera muito mais energia e muita gente coloca, e eu acredito nisso realmente, que quando a gente conseguir descobrir uma maneira de fazer a fusão nuclear a temperaturas adequadas, porque hoje em dia você tem fusão nuclear aonde? No Sol. Uma pressão absurda, temperatura absurda, aí você faz fusão nuclear com muita facilidade. Mas aí não adianta que você não consegue fazer isso aqui na Terra. Você tem que ter uma maneira de fazer essa fusão em condições que se permitam, né, você fazer com uma energia adequada. Quando a gente conseguir fazer fusão nuclear, cara, a humanidade está salva. Acabou o problema de energia. Nunca mais a gente vai ter problema de energia no mundo, né? Porque você gera muita energia e lembra, o subproduto disso é hélio. Hélio, assim, não faz mal para ninguém, não tem problema nenhum, né? Então é algo realmente, fusão nuclear é uma tecnologia que seria uma coisa maravilhosa. E o cara era o chefe do MIT. O MIT, vocês sabem, o Massachusetts Institute of Technology, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é uma das universidades, das universidades lá dos Estados Unidos mais top nessa área de tecnologia e coisa e tal. E o cara, um português de nascença, era o chefe desse laboratório lá no MIT e foi morto, cara, que coisa horrível, né? E aí, quando saiu essa notícia, o pessoal começou na internet, essa pessoa da internet adora, né? Tá aqui, ó. Não, porque o professor tinha 47 anos de idade apenas, ele estudava fusão nuclear e ele tinha trabalho que ganhou prêmios e não sei o que lá, criando uma virtualmente energia limpa e não sei o que lá. E certamente ele era um cara vital para isso, e a morte dele certamente joga para trás todo o campo. Deixa eu falar um negócio para vocês, acho pouco provável isso. Não estou dizendo que o cara não seja inteligente, não, ele era extremamente inteligente, eu não tenho dúvida disso, mas a verdade é que como a ciência é feita hoje em dia, é sempre um trabalho de colaboração, ele tem certamente um monte de gente lá no MIT que trabalhava junto com ele, então assim, a verdade é que nenhum de nós é assim totalmente insubstituível no final das contas, mas um absurdo. O pessoal está dizendo aqui que não, que alguém aqui, ó, existe uma agenda jogando aqui, tem alguém jogando isso, e tentaram matar o cara, né? Tem outros caras falando aqui, ó, não, porque o Loureiro era diretor do Centro de Fusão e Plasma do MIT e o professor lá de trabalhando em fusão nuclear
que poderia criar energia ilimitada, e por que isso era um problema existencial e não sei o que lá. Não, porque o trabalho dele poderia acabar com a indústria do petróleo, poderia tornar todos os motores atuais obsoletos, então tinha muita gente que queria a morte dele. Olha só, não é assim, cara. Tem um monte de gente trabalhando com fusão nuclear, um monte de gente que pode chegar nisso daí e conseguir, de fato, né, a fusão nuclear, e quando conseguir vai ser uma coisa ótima, e não vai acabar imediatamente com todas as outras fontes de energia, porque também vai ser um desafio para isso, né? Enfim, tá todo mundo com essa coisa aí de teoria da conspiração, de que não, que mataram o cara, porque o cara ia acabar com a indústria do petróleo, olha que a ExxonMobil e não sei o que lá, e outras indústrias e não sei o que, e que as nossas mentes poderosas têm que ser protegidas e tal. Aí já tem um pessoal maluco do motor a água, né? Sempre aparece o maluco do motor a água aqui, ó. Não, porque ele comparou com outros casos aqui, porque o Nuno Loureiro, o crime foi desenvolver fusão nuclear, de plantas de fusão nuclear. Não, ele não desenvolveu, ele trabalhava nesse aspecto. Aliás, tem um monte de laboratórios no mundo inteiro trabalhando nesse tipo de coisa. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga atingir isso em algum momento, né? Ele não era o único nessa área, né? Aí fala que aí veio Stanley Meyer, o crime dele foi fazer carros movidos a água. Gente, não vai existir nunca carro movido a água, não existe isso, parem com essa coisa. Eu não entendo como é que surge de tempos em tempos essa lorota na internet, de que, ai, fulano inventou um carro movido a água. Não tem como ter carro movido a água, não interessa o que o cara fez, deixou de fazer. Ah, mas eu vi um vídeo, o vídeo é mentiroso, estão mentindo para você, não é possível, carro movido a água não funciona, não tem como, porque a molécula de água é muito estável. O preço, o custo que você tem para separar ela é enorme, ela não gruda em nada, ela não gera reação com praticamente nada. Então você não consegue um carro movido a água, não existe isso, é um conceito que não existe. Ah, mas eu posso separar o hidrogênio e depois usar o hidrogênio para fornecer energia. Em tese você pode, mas o custo de você separar o hidrogênio é justamente a energia que você separar a molécula de água. Quando você queimar o hidrogênio, é o quê? É botar o oxigênio de novo, ou seja, formar água de novo. Não tem jeito, você vai ficar do 0 a 0. No máximo você chega no 0 a 0 de energia. Não consegue gerar energia com água, mas sempre tem o maluco do motor movido a água na internet. Impressionante, cara, é uma coisa que volta e meia surge, thread, o pessoal sugere lá no meu canal. Para com isso, gente, não existe energia infinita, não existe. Energia grátis não existe. A energia a partir da água não existe. Não tem como existir. É uma base física, é um paradigma físico. Nunca vai existir. Agora, fusão nuclear poderia existir mesmo. Fusão nuclear é fisicamente possível, né? Aí o cara chora aqui. Enfim, um monte de teoria da conspiração nesse sentido. Mas o pior, cara, antes fosse isso, tá? Vou falar um negócio para vocês. Essa morte é tão triste, eu chego a desejar que fosse realmente não uma grande conspiração de empresas petrolíferas e da ExxonMobil com não sei o que lá, com a Petrobras e o Maduro querendo que o preço do petróleo suba e aí mataram o cara. Foi muito mais triste que isso, né? Um monte de gente falando sobre isso aqui, físico português que dirigia o laboratório do MIT morreu baleado nos Estados Unidos, vejo que se sabe, coisa e tal. Morto em casa, ele abriu a porta, o assassino deu tiro nele na frente da filha dele e matou o cara. Muito triste isso, muito triste mesmo. Aí, outra coisa, alguns dias atrás teve um tiroteio na Universidade de Brown. E muito estranho isso, né? O pessoal, depois desse tiroteio na Universidade de Brown, aqui, ó, são dois ataques separados, né? No final das contas, por coisas próximas, né? E daí descobriram que foi o mesmo cara. Foi o mesmo cara que fez o ataque terrorista na Universidade de Brown e depois foi lá e matou o cara do MIT, né? E aí, meu amigo, esse caso aqui na Universidade de Brown, eles sabiam que era um imigrante. O Trump suspendeu a loteria do Green Card após atentado na Universidade de Brown. Ou seja, o programa de loteria ele fornece vistos para os Estados Unidos na base do sorteio. Você se inscreve nessa loteria, se você ganhar, você ganha um Green Card e pode morar nos Estados Unidos. Então, tem todo um processo e coisa e tal, mas parece que foi suspenso pelo Trump depois desse caso, porque já se sabia que era um imigrante que fez esse ataque. E agora, meu amigo, agora a gente chegou no resultado. Gênio da física matou o ex-colega Nuno Loureiro por ódio. Então, olha que história escabrosa essa. Isso aqui é o jornal Correio da Manhã lá de Portugal. Os dois estudaram na mesma escola técnica lá em Portugal, numa cidadezinha lá de Portugal. Como é que é o nome da cidade aqui? Instituto Superior Técnico de Lisboa. Então não foi em cidadezinha, não, foi em Lisboa. Mas Instituto Superior Técnico em Lisboa, de 1995 a 2000. Os dois estudaram juntos.
E o detalhe é que naquela época, o Cláudio Neves Valente, que foi o assassino, ele era considerado o gênio, ele era o bambambam da classe, ele é o cara que era o top das galáxias lá na classe dele. O pessoal achava que ele teria um futuro brilhante. Só que o que aconteceu? Depois os dois se separaram, eles acabaram indo, ambos imigrando para os Estados Unidos, só que o Nuno Loureiro, que também já era inteligente naquela época, né? Não estou dizendo que ele não era inteligente, ele só não era o gênio da classe, tinha um cara ainda mais inteligente que ele na classe. E o Cláudio também foi para os Estados Unidos, só que o detalhe é que o Cláudio se deu mal pra caralho, nunca conseguiu terminar a faculdade, não conseguiu fazer doutorado, não conseguiu emprego decente, estava na merda, não sei o que lá, enquanto o Nuno fez sucesso, estava dirigindo o departamento lá do MIT, coisa e tal, ou seja, o crime, tanto no caso da Brown, foi o Cláudio, tá? O Cláudio Valente foi um imigrante português que matou, acho que são 7 pessoas que morreram na Universidade de Brown, ele deu tiro lá na universidade, coisa e tal. Foi esse cara que fez isso, talvez motivado justamente porque ele não conseguiu terminar a faculdade, ou porque teve obstáculos ali, né, criou caso com alguém, coisa e tal. E depois daqui, ele saiu, ele foi lá na casa do Nuno Loureiro, que de novo era colega dele, estudou no mesmo colégio. Estavam juntos no colégio, aprenderam juntos no colégio, lá em Portugal. E foram para os... Caramba, que coisa triste isso, bicho. Que tristeza isso realmente, né? E no final das contas, eles foram colegas no Instituto Superior Técnico em Lisboa, e depois ambos imigraram para os Estados Unidos, e aí por algum motivo ele começou a criar rancor do colega, né? Enfim, o cara foi lá e matou esse pesquisador por puro despeito, por pura inveja, achando que o cara tinha roubado dele a oportunidade ou alguma coisa assim que o valha. Talvez tenha pedido ajuda para o cara disse que não podia ajudar e causou esse tipo de coisa, né? Então aqui, o Cláudio Valente foi o melhor aluno no secundário em Torres Novas, né? Ele se licenciou licenciar, no caso seria formar, né, no Instituto Superior Técnico, mas não o fez com distinção, enfrentou um processo disciplinar. Partiu para a América, para a Universidade de Brown, onde tentou tirar pós-graduação. Ou seja, ele formou, né, em Portugal, e daí tentou tirar a pós-graduação na Brown, e não conseguiu. Então por isso que ele fez o tiroteio lá na Brown e matou um monte de gente lá na Brown. O que aconteceu depois disso, pouco se sabe. Cortou relação com os pais, que ficaram em Torres Novas, desistiu da universidade em 2006 a 2013, trabalhou em plataformas e não sei o que lá, não se casou, não teve filhos. O outro rapaz casou, tinha uma filha, aliás, a filha presenciou a morte do pai. Cara, que coisa triste isso, bicho. Que coisa... Como a natureza humana é uma coisa trágica, né? Enfim, é isso daí. Muito triste isso daí. Mas agora a gente sabe. Não foi teoria da conspiração, não foi a ExxonMobil, não foi em petroleiras, não foi nada disso. Foi um caso de inveja. Meu amigo, cuidem das suas expectativas. O mundo é cruel com todo mundo, cara. Todo mundo tem os seus problemas. Não ache que você está sendo perseguido, que você particularmente está na merda. Tá todo mundo na merda, todo mundo é maltratado pelo mundo. Enfim, colega de curso no técnico, Nuno tinha conseguido o que Cláudio nem vislumbrava. Era uma referência na física, trabalhava na descoberta de energia limpa, né? O seu nome ficaria para sempre nos livros de história. Nuno abriu a porta e nem a presença da filha de 14 anos travou o homicida, disparou logo ali. Nuno foi assistido e encaminhado ao hospital, mas morreu no dia seguinte. Cláudio fugiu no mesmo carro, alugado até uma zona industrial a cerca de 50 quilômetros, desculpa, e em Salem, que se escondeu durante mais de 48 horas. No armazém, ele também tinha tomado cuidado de alugar antecipadamente, ele foi cercado pela polícia e acabou se suicidando, o Cláudio. Então, caramba, que tragédia. Que novela isso, hein? Que coisa triste. Meus sentimentos a família dos dois, uma tragédia enorme para todo mundo, né? Por quê? Porque inveja, rancor, não faz sentido, cara. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.